Olá para você, meu querido aluno do terceirão. Finalmente aí você vai poder ter acesso à sua aula de sociologia. Pessoal, peço desculpas porque eu tô tendo muita dificuldade por conta de alguns problemas técnicos, tá? E é uma coisa que, pelo visto, vai ser constante. Então, eu vou pedir desculpa pela última vez, porque eu não aguento mais pedir desculpa por isso, sabe? A gente vai fazendo do jeito que a gente pode, tá, galera? Então, olha só. A gente vai começar então a aula 13 da apostila aí de Sociologia, focada no Enem, tá? O nome dessa aula é Revolução e Evolução, parte 1, porque tem a parte 2. A gente vai focar mais na parte evolutiva hoje, tá? Na visão sociológica. Então, vamos dar início à nossa aula. Evolução, em termos humanos, significa quando mudamos. Então, literalmente, se a gente fosse parar para pensar que evolução significa mudança, a humanidade está constantemente evoluindo, porque ela está constantemente, mudando. Agora, o termo evolução, no sentido político da palavra, ele já não se aplicaria. Ele pode até se aplicar à técnica científica, porque isso, sem dúvida, galera, a gente está desenvolvendo muito no nosso tempo. Porém, a gente também pode dizer que a ciência que a gente mais desenvolve atualmente, ela não é tão, muitas vezes, totalmente focada nos benefícios da humanidade. Quando eu digo isso, a gente tem ciência atômica e nuclear sendo desenvolvida para fazer armamento de guerra. Então a gente não pode dizer que 100% do desenvolvimento científico é para o bem da humanidade, entende? Né? Vocês sabem que tudo é muito complexo quando se trata de humanas, né? Então, se formos olhar por esse viés, o que é evolução, a humanidade está sempre evoluindo. Mas isso não quer dizer que a gente está melhor ou pior que os humanos anteriores. Isso quer dizer que a gente mudou. Essa mudança é a marca da diferença histórica, né, entre um tempo e outro, geralmente, né? Para os positivistas, que são pensadores do século XIX, que vão influenciar muito no surgimento das ciências humanas, né, do século XIX, assim como os marxistas, que viram... Marxistas não, né? A obra do próprio Marx, porque marxista é quem segue a metodologia científica do Marx. A própria obra dele, com Engels, né, também vai impactar muito no surgimento das ciências humanas, nos moldes, inclusive, atuais que a gente se encontra, tá? Para os positivistas, só tinha um jeito da sociedade sair das contradições sociais da época que eles viviam. Inclusive no sentido de caos político-econômico, que era o que eles estavam vivenciando na França nessa época, né? Onde os principais pensadores aí positivistas vão surgir. Eles acreditam que somente o método científico aplicado na sociedade seria passível de transformar essas situações sociais que são contraditórias, como desigualdade, luta de classes, dentre outras coisas, em questões científicas a serem debatidas e basicamente, assim, o que o Augusto Comte está querendo dizer a ciência vai salvar a humanidade dessas contradições humanas, tá? Por um lado, ele estava certo. Por outro, ele estava errado. E eu vou explicar por quê, tá? Então, o positivismo do Auguste Comte. Para Auguste Comte, a sociedade francesa do século XIX estava mergulhada no caos, de maneira que ele via com desconfiança a ação da igreja em torno dos seus interesses. Então, o que ele quer dizer com isso? A igreja tinha um grande papel social até então, né? E ainda tem até hoje, né? Basta vocês verem que o papel que as igrejas neopentecostais têm no Brasil em termos políticos, né? O Edir Macedo, por exemplo, que é o líder, né, da Igreja Universal, está sempre associado aos líderes políticos. E não importa se é de esquerda ou de direita, ele sempre está junto, tá? Então, esse papel de liderança e de poder político da igreja se dá pelo fato da igreja ter muitos fiéis. E o líder messiânico, o que ele diz, acaba que se torna uma conduta dos fiéis, né? Então, se eu não me engano, o Edir Macedo fechou as igrejas dele logo no começo aí do Covid, se eu não me engano, né? E agora, se ele tivesse tido uma postura de falar, não, a gente vai abrir a igreja, provavelmente as pessoas iam obedecer. E aí, o que o Auguste Comte está querendo dizer é, tipo, como que a humanidade, qual que é a maior autoridade para a humanidade mais confiável? É a ciência ou a religião? Na visão dele, era a ciência. Porque a ciência, apesar dela ter, sim, um cientista por trás dela, né, que a produz, e que as ideias desse cientista, sim, influenciam no processo dessa produção, ela é um pouco mais imparcial do que a igreja no sentido de a ciência, segundo Auguste Comte. Vou deixar bem claro isso, porque na hora que a gente começar a explicar a ciência do ponto de vista marxista, vai entrar em bastante contradição com a ideia dele. Mas, segundo o Auguste Comte, a ciência ela teria o papel de
pacificar a gente, ou, entre outras palavras, ela tornava a gente sujeitos civilizados. Então, a ciência teria esse papel de virar e falar, olha, não importa o que o líder disse, o que importa é a evidência científica. Se na evidência científica diz que você tem que ficar em casa para se proteger de uma determinada situação, você vai ter que ficar em casa, entende? Se a ciência diz que quando você desmaia, por exemplo, é o seu corpo desligando porque você está sentindo muita dor ou está passando por um problema muito grave, e aí você precisa descansar, precisa repousar, porque o seu corpo precisa de energia, né, para se livrar daquele tipo de doença, você vai ter que fazer isso. Não importa que a pessoa vai dizer assim, ah não, porque você só tem que fazer... Tudo bem, você pode fazer sua oração para melhorar da doença, mas só orar e não obedecer aos critérios científicos para você de fato melhorar, acaba se tornando um efeito placebo. Tipo, você tá orando, mas você mesmo não tá tentando causar o seu próprio bem, né? Você tá pedindo um bem para Deus, mas você mesmo não tá colaborando para isso, né? Agora, falando numa instância política, aí fica muito mais difícil de dialogar com a religião. Por quê? Para o Auguste Comte, e com uma certa razão, porque ele viu isso no tempo histórico dele, e isso se reproduziu em muitos outros tempos históricos, o pensamento religioso, independente de ser qual religião for, ele vai influenciar nos interesses do Estado. Então, por exemplo, em vez dos interesses do Estado serem resolver os problemas humanos, os interesses do Estado vão ser resolver os problemas da igreja, entendeu, meus amores? Então, quando você desvia a função de uma organização social que é responsável por toda a sociedade e que tem que manter toda a sociedade em ordem, para a igreja, você vai transferir um papel de política do Estado como um papel de evolução humana, como uma coisa que favorece a gente enquanto seres humanos, para um papel que favorece a igreja. Entenderam? E nesse sentido ele estava muito correto em fazer essa separação. O positivismo vai ser essencial para a gente ter o Estado laico de fato, e ele vai ser essencial também para o surgimento das ciências sociais, uma vez que ele vai chamar o que seria a sociologia da época de física social. Então ele acredita mesmo que a sociedade tem que ser entendida do ponto de vista científico, porque nessa época, qual que era a narrativa histórica social? A dita pela igreja, né? Era a igreja que falava como que a história aconteceu. Então, e quando eu digo isso, não é só tipo Gênesis da Bíblia, porque o mundo foi criado em 7 dias, blá blá blá. Era também os cristãos ao longo da história que eram ressaltados, né? Então você ressaltava as figuras de papas, as figuras de cavaleiros nobres, as figuras de monarquias cristãs, e pouco se falava da sociedade em si. Então, se fosse pela narrativa da monarquia, a sociedade ia ser perfeita. Todo mundo ia ser livre, adorando o rei e vivendo a glória daquele rei. Mas, na prática, a sociedade estava mergulhada em conflito social, miséria, revolução, guilhotina na cabeça de rei. O bagulho estava louco na sociedade francesa, né? Um século atrás, o rei tinha perdido a cabeça, a gente tem que lembrar disso. Um século atrás, na França também, o Napoleão fez aquelas expedições napoleônicas doidas, militares dele, né? Para a expansão econômica da França. Então, meus queridos, assim, francamente falando, ele tá certo, assim, é correto dizer que realmente o Estado tem que ter uma função social, ele não tem que ter uma função de um grupo privado apenas. Mas vale lembrar que Auguste Comte era conservador, ou seja, ele olhava para as ciências sociais, né, no caso, que seria essa física social, como uma maneira de criar uma ordenação social e parar com essas manifestações e parar com essas revoluções. Então, o principal objetivo do Estado seria ser inteligente, científico o suficiente a ponto de controlar todos esses movimentos sociais aí, tá, galera? E vamos dizer que, mesmo não sendo a favor do positivismo e tudo mais, o Auguste Comte realmente estava certo. Muitos estados vão usar uma inteligência para controlar a população, né? E quando eu digo inteligência, no sentido assim, vão substituir a crença do avanço através da fé pela crença do avanço através do futuro científico glorioso que nos aguarda, né? E quando eu digo isso, eu como uma pessoa que ama ler Nietzsche, que sou, e ele é um dos que mais critica essa fé na ciência, né? O Nietzsche vê muito potencial na ciência, mas ele acha incorreto a gente pensar que a ciência por si só vai resolver os problemas, né? Ou seja, o Auguste Comte colocou a ciência acima da filosofia. O Nietzsche pega a ciência e põe abaixo da filosofia, porque ele fala que é a filosofia
ela, na verdade, é a ciência que precisa da filosofia, não o contrário. Porém, no tempo histórico aí do Auguste Comte, teve esse conflito, a visão do Nietzsche, né, no final do século XIX e no começo do século XIX, a visão do Comte, tá? O Comte achava que não, a ciência estava acima da filosofia, tá? Também porque ele estava falando de filosofia enquanto filosofia religiosa, dentre outras coisas, né? E vale lembrar que essa crença que a ciência vai resolver todos os nossos problemas vai ser um pouco romantizada demais. Tanto que, quando que ela vai acabar? Quando estourar a Primeira Guerra Mundial. Que aí o ser humano vai ver que a ciência não resolveu todos os nossos problemas e, pelo contrário, criou armas de destruição em massa. E aí vai vir a problematização da ciência. E tudo que o Nietzsche falou lá no final do século XIX vai fazer sentido, né? Que é, não vamos nos salvar dos nossos problemas sociais evoluindo só cientificamente. Tá? A ciência, ela também tem um lado da história. E muitas vezes ela escolhe o lado do opressor. Então, o desenvolvimento científico em si não ia acabar com a fome em si. Né? Tanto que a gente tem um exemplo de uma frase famosíssima do Stephen Hawking, que é uma entrevista que ele dá, na verdade, né? Que ele comenta sobre o nível de ciência que a gente tem desenvolvido hoje não era para estar ninguém fabricando alimento. Era para as máquinas estar fazendo isso e a gente nem sequer está pagando para receber esse alimento, muitas vezes. Porque se é só maquinaria que faz, a gente pagaria os impostos para manter a fabricação, obviamente, e a manutenção, mas os alimentos em si teriam apenas preços simbólicos, ou nem isso, né? Então ele quer dizer o seguinte, a gente tem ciência suficiente para acabar com a fome, só que a gente não acaba com a fome porque não é interesse da elite global, e ponto. Dessa elite capitalista aí no caso, tá? Então, o Comte era um cara mais conservador e era contra até o iluminismo, né? Vocês verem como ele era tão conservador que era contra o iluminismo. Bom, já expliquei a questão da física social, que seria para aproximar aí a gente olhar para a sociedade de um ponto de vista científico. Para a história isso foi muito importante, tá? Para a gente da história, principalmente, foi importante. Por quê? A história era muito contada do ponto de vista religioso. Então, isso fez os historiadores começarem a obrigatoriamente ter que separar as narrativas, né, da história oficial. É claro que isso vai durar pouco tempo, porque, de certa maneira, as evidências históricas também são através de narrativas. Então, no século XIX e século XX, a história vai evoluir muito, assim, quanto ciência. Mas como começo de evolução de ciência, como é a história, foi importante para a gente separar o viés religioso do viés científico. Então, eu não posso simplesmente dizer que existiu uma sociedade porque estava lá na Bíblia. Eu tenho que achar uma evidência social daquilo. Agora, se eu achar a evidência e estiver na Bíblia, ok. Entende? Inclusive, vai ser no positivismo que eles vão falar. Livro religioso não é documento. Não é documento histórico, tá? O que está ali é uma visão religiosa, não é uma documentação da história. Então, se coincide com a ciência, é uma coisa. Agora, se a ciência diz que não tem nenhuma evidência, a gente não pode afirmar que aquilo aconteceu de fato, entende? Então é isso, meus queridos. Na próxima aula a gente vai ter uma aula aí sobre mais a revolução, ou seja, o conceito de revolução, já adiantando, diferente de evolução, a revolução não se trata simplesmente de uma mudança, mas uma mudança brusca, uma mudança muito intensa, que muda os modos de produção, que muda a maneira de pensar, que muda a cultura, que muda os hábitos. Então, revolução é, para os marxistas, o único viés para a gente sair do caos social que a gente se encontra, tá? Não simplesmente consolidando esse caos como normal, como o positivismo fala, tipo, não, isso aqui é a evolução da humanidade, então vamos manter. Não, a gente não precisa manter nada. Ao longo da história da humanidade, a humanidade se desfez de tradições assim, ó, porque quis, e ponto. Ou transformou elas, né? Adaptou elas, tá? Então, é isso, meus queridos. Quer um exemplo? A linguagem. O jeito que a gente fala português hoje, vocês acham que é o mesmo português lá do século XIX? A gente foi adaptando. Então, a linguagem evoluiu numa concepção sociológica. Porém, uma revolução seria repensar até a própria linguagem. E quando eu digo repensar a própria linguagem, é tipo, ai meu Deus, professora, numa revolução a gente vai ter que aprender outra língua? Não, amores. A gente vai entender a nossa língua de um jeito mais profundo, a ponto da gente abrir mão de algum tipo de expressões. Entende? É mais esse sentido. Então é isso, meus queridos. Um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem. E até a próxima.